E aí, gente? Meio-campo pode ser negociado no final da temporada. Cortez anunciou sua aposentadoria aos 37 anos. O lateral esquerdo, campeão da Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Gaúcho, se aposentou, anunciou sua aposentadoria, sua retirada dos gramados nesta quarta-feira. Vamos falar também sobre Pavon. Ontem a gente tinha uma informação, ou colocamos uma informação aqui no canal, que Renato Portaluppi ganharia 2 importantes reforços para o jogo contra o Flamengo. Na verdade 3, né? Kahneman, Gustavo Martins e Pavon. Pois Pavon não será reforço contra o Flamengo. A tendência é que Pavon ainda não tenha condições de retorno. Sobre o jogo do Flamengo, temos outra informação também. Renato Portaluppi não se fará presente na arena, uma vez que ele ainda tem que cumprir mais um jogo de suspensão dentro do campeonato. Renato Portaluppi não vai estar presente na arena e o auxiliar Alexandre Mendes comandará o Grêmio contra o Flamengo. Flamengo este que ainda não sabemos se será titular, reserva, misto, porque tem jogo da Copa Libertadores no meio de semana. Vamos falar sobre todos esses assuntos e muito mais depois da vinheta. Bom, gente, o lateral esquerdo Cortez, aos 37 anos, anunciou sua aposentadoria. Saiu do futebol, parou. E precisamos aqui agradecer os trabalhos prestados pelo lateral esquerdo, que foi campeão, principalmente da Libertadores com o Grêmio, sendo titular absoluto em 2017. Cortez foi contratado em uma época que estava em baixa. Podemos dizer que ele foi uma dessas apostas que o Renato gosta de fazer, né? Traz que eu recupero. Na maioria das vezes, isso não dá certo. Mas quando dá certo, de fato dá certo. Aconteceu com o Maicon, que se tornou o que se tornou, né? O Maicon estava completamente escanteado no São Paulo. Aí o Renato traz o Maicon. Depois o Renato traz o Cortez. Aí o Renato traz o Diego Souza. E todos esses deram certo. Depois o Renato traz o Barrios. O Renato traz o Cícero. E esses todos deram certo. Mas também tem aqueles, e na maioria das vezes tem os que dão errado, né? O senhor Tardelli da vida, o senhor André Balada, Paulo Vitor e entre outros. Então, entre acertos e erros, muito mais erros do que acertos. Mas os que dão certo e os que deram certo, de fato, conquistaram títulos importantes aqui em Porto Alegre. É o caso do Cortez, que hoje anunciou sua aposentadoria dos gramados aos 37 anos. Gente, Pavon não vai ficar à disposição contra o Flamengo. Pavon não terá condições de jogo, pelo menos esta é a tendência, esta é a informação de hoje mais cedo. Pavon não deve ficar à disposição para o jogo contra o Flamengo. E aí a gente precisa fazer uma pergunta, né? O que está acontecendo com Cristian Pavon? Ele teve uma lesão, já está há bastante tempo parado, era para ter retornado no último jogo, não retornou. A informação no início da semana é que ele estava recuperado, agora a informação é que ele não está recuperado, que ele ainda continua no DM, que ele vai desfalcar o Grêmio contra o Flamengo. E aí, o que está acontecendo? Ele tem lesão ou é cortina de fumaça para dar tempo suficiente para que quando ele voltar, ele seja reserva e não tenha argumentos para dizer: pô, por que eu não voltei para ser... Por que eu não voltei titular se eu era titular antes da lesão? Lembrando
que o Grêmio agora tem Cristaldo e Monsalve no time titular, e para que Pavon volte como titular, um dos dois teria que sair, na teoria, uma vez que o Renato não vai tirar nem o Dodi e nem o Vidiaçante. Então, precisamos entender o que está acontecendo com o Pavon. Natan Pescador. A tendência é que ele saia no final da temporada. Já era para ter saído antes e na verdade não era nem para ter sido contratado. Natan Pescador está fora dos planos do Grêmio e o Grêmio vai liberá-lo. Inclusive, não é só o Natan Pescador que deve ser liberado. Mesmo que Renato renove, a direção do Grêmio vai colocar algumas regras, ou pelo menos tentar colocar. Na minha opinião, não vai conseguir colocar regra nenhuma, porque é o Renato que manda em tudo. Essa direção ela é omissa e ela se cala perante o Renato. Mas a informação é que o Natan Pescador vai sair, e com ele vai sair o Reinaldo, com ele vai sair alguns outros jogadores também, que não tem mais condição de vestir a camisa do Grêmio. Vai sair vai sair o Rafael Cabral, vai sair o Reinaldo, talvez saia o Diego Costa, que não tem mais condição nenhuma de vestir a camisa do Grêmio, talvez saia mais um ou dois, mas a direção do Grêmio dizer que vai impor prioridades na próxima temporada para o Renato, isso não vai acontecer. O Grêmio gastou uma Babilônia com Ares e Aravena para eles estarem jogando Copa FGF contra um sub-20 do Internacional. Inclusive, depois do jogo, a gente vai falar aqui um pouquinho como eles se saíram nesse jogo. Beleza? Tem o Nathan Fernandes lá também. Então, o Grêmio gastou uma Babilônia, mais de 10 milhões de dólares com Ares e Aravena, para colocar eles para ganhar minutos na Copa FGF, num clássico Grenal contra o sub-20 do Internacional, que sequer baixou algum jogador do profissional. Tá jogando literalmente com o sub-20 e o Grêmio reforçado de jogadores que custaram 10 milhões de dólares. Então é algo que é inexplicável, mas a gente vai falar depois do clássico como foi pelo menos a atuação deles, uma vez que os dois começaram como titulares. Então vamos esperar para ver o final do jogo e aí a gente traz aqui como eles foram. Deixa o like, te inscreve no canal e volto daqui a pouco. Um abraço, valeu. Fui!